Então lá, moçada, continuando. Vamos lá na série de Física 3. O pessoal tá pedindo SpaceX, CA, vestibular, o que você quiser que tenha eletricidade importante. Chucrute, princípio de Dufay. Primeira coisa, a lei do mundo. Chucrute, eu sei que cargas de mesmo sinal se repelem. Ah, então mais com mais, o que vai acontecer? E eu vou explicar já no próximo vídeo sobre força elétrica e vou te falar sobre isso. Ó, mais com mais não dá, porque as cargas vão se repelir. Assim como se eu tivesse menos com menos, elas iam se afastar. Ah, então cargas de mesmo sinal, fala pro chucrute, boa, se repelem. Chucrute, e se as cargas tiverem sinais diferentes? Aí existe atração, tem aquela coisa. Então mais com menos, existe atração. Cargas de mesmo sinal, repulsão. Ah, entendi. Isso é o princípio de Dufay. Conservação das cargas. Na Física 3, lá no nosso vestibular, no nosso concurso militar, a gente trabalha no melhor dos mundos. Então a gente trabalha onde não tem desperdício de energia. Então a gente fala da conservação das cargas. Ou seja, a carga antes é igual à carga depois. Então a gente vai trabalhar nas questões, praticamente em todos os concursos aí, que a carga antes igual a carga depois. Lógico, se é um concurso igual IMI, tá aí, tem algumas coisas mais emocionantes. Mas no geral, conservação das cargas, cargas antes igual a carga depois. Chucrute, eletrização. Como é que eu vou trabalhar essa parte inicial da eletrização? Chucrute, tem 3 formas de a gente eletrizar um corpo. Pode ser por atrito, por contato ou por indução. Vamos lá então primeiro? Atrito. Vou dar um exemplo clássico. Pega o cabelo ruim do chucrute aqui, a caneta Bic, e você fazia assim. Tss, aí tu chega perto do papel. O que acontece? Eu cheguei aqui na caneta, no corpo da caneta Bic, fiz atrito, encostei nesse cabelo ruim. E aí o que aconteceu, moçada? Então, ó, quando eu fiz... Nossa, chucrute, você desenha muito ruim. Só aprende a física, cara, para de reclamar. Então eu fiz aqui, pá, atritei. Quando eu solto, o corpo tende a ficar com cargas contrárias. Ah, quer dizer que esse cara aqui ganhou o próton. Pelo amor de Deus, o chucrute já falou que não é isso. O que eu sei? Para ele ter ficado positivo, ele perdeu elétrons. Observe que, na verdade, ele não perdeu, né? Porque como o corpo não passou um para o outro, na verdade, eu atritei, houve uma concentração de carga em um lugar maior que o outro. A nível de prova, eu consegui botar carga nele, tá bom? Porque, na verdade, eu fiz alguns arranjos fisicamente ali. Chucrute, o segundo tipo de eletrização que eu tenho é a eletrização por contato. Então, eu pego 2 corpos condutores e aí, classicamente, nas provas, eles pegam corpos idênticos. Por quê? Se os corpos forem iguais, quando eu coloco eles em contatos, exemplo, se eu tenho aqui uma carga Q e aqui tem 0. Se os corpos são idênticos, se os corpos são iguais, o que acontece, moçada? Quando eu encosto, eles são condutores, encostei, as cargas, tem uma lei que diz que a carga ela sempre quer ir para a parte mais externa do corpo. Aliás, eu vou te dar um exemplo emocionante. Então, eu pego o corpo, aí pum, aí encostei. Aí eles vão se redividir, vão se redistribuir. Quando eu separo, então eu vou chamar aqui de antes. Quando eu separo depois, se os corpos são iguais, sabe o que acontece, chucrute? Cada carguinha dessa aqui fica com Q sobre 2. Porque pela conservação da energia, a carga que eu tinha antes, Q mais 0, é Q. Quando eu divido os corpos e eles são iguais, Q sobre 2 para cada um. Isso porque os corpos são idênticos, os corpos são iguais. Chucrute, se os corpos forem diferentes, tamanhos diferentes, a tendência é de o corpo maior ficar com mais carga do que o corpo menor, mas, por exemplo, na prova da EA só cai corpos iguais. Show? Ah, lembrei de uma questão do ITA aqui, ó. Quando eu fui estudar essa porcaria lá, eletricidade, questão do ITA. Chucrute é do ITA, tô com medo do outro mundo. Não, cara, é questão facinha do ITA. Olha aqui que maneiro. Então eu tenho um corpo condutor, aí tem aqui, ó, vou botar um isolante, a terra, então aqui isolante para não ter carga. E aí eu pego uma varinha carregada negativamente.
Aí o Ita perguntava assim, Chucrute, se eu colocar essa varinha em contato por fora, com essa carga, com esse corpo grande, é a mesma coisa do que eu colocar a varinha por dentro? E aí, o que você acha? Não! Por quê? Não é a mesma coisa. Por quê, Chucrute? Se eu colocar esse cara em contato com esse aqui, as cargas vão se redividir, vão para a parte mais externa. Esse cara vai ficar com uma carguinha menor e esse cara vai ficar com uma carga maior. Agora, se eu fizer o que o Ita propôs, se eu colocar aqui por dentro, sem encostar, coloquei a varinha lá dentro, pá. Ficou horrível o seu desenho, Chucrute. Ai, você reclama de tudo também, hein, cara? Pelo amor de Deus, tu não ajuda em nada o Chucrute. Então, se o Chucrute fez o contato por dentro aqui, o corpo estava com carga a menos. Eu te falei que tem uma lei que o corpo sempre vai... A carga sempre vai para a parte mais externa do corpo, não é isso? Ah, então quando eu faço esse contato, a carga toda vai para o corpo grande. Quando eu tiro a varinha, o que aconteceu com a varinha? Carga zero. Ah, então antes ela tinha carga, sei lá que, encostei aqui no segundo momento. Vai para a parte mais externa. Ah, que legal. Quando eu tiro a carga é zero. Isso se eu fizer o contato por dentro. Se eu fizer o contato por fora, as cargas vão se redividir em dimensões diferentes, porque os corpos têm tamanhos diferentes. Se fossem tamanhos iguais, ia dividir igualmente. Ficou claro? É isso que você tem medo. Não, não precisa ter medo. O Chucrute está contigo. A gente vai até o final, até você ser aprovado nessa prova. Entendi, Chucrute. E o último que a gente faz é a indução. Então, tu imagina que eu tenho um corpo aqui, ó. Um corpo aqui, está descarregado, está com carga zero. Vou botar um isolante. Nossa, que desenho horroroso. Ah, problema. Tá com desenho horroroso, Chucrute. E aí eu venho aqui com uma varinha. E aí, por exemplo, mais... O que vai acontecer com a carga elétrica desse corpo neutro? Aqui vai ficar menos. Automaticamente, se os elétrons se concentraram aqui, aqui vai ficar mais. Tá dando para ver aí, diretor? Tá? Beleza. Então eu venho aqui depois, ligo na Terra. Ah, porque a Terra é um grande neutralizador. Quando você fala lá do fio terra da física, quando você fala do fio da Terra, o que é? Se tiver uma descarga elétrica, tiver muito elétrico, ele joga para a Terra. Se tiver falta de elétrico, ele busca. Então, a Terra é um grande neutralizador. Então, eu venho aqui, ó, ligo a Terra manda elétrons para cá, eu venho aqui, afasto a varinha, né? Pá. Afastei a varinha e boto uma tesoura aqui, ó. Botei a tesoura, cortei. Ah, então esse corpo agora ele ficou carregado negativamente. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Princípio de Dufay, corpos de mesmo sinal se repelem, corpos de sinais diferentes se atraem. Conservação da carga, carga antes igual a carga depois. E eletrização pode ser por atrito, por contato, por indução. Você que está me assistindo aí na Bahia, lá no Acre, e aí, tá gostando? Tamo junto. Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo aí pro Chucrute. Um abraço.